Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal Divisão Z. Hoje eu não vou escolher um tema, vou falar sobre vários campeonatos que estão em fase final aí, né? Esses campeonatos de segundo nível, terceiro nível estão acabando, já estava chegando aí para o meio do ano. Então na Europa já estão se definindo muitas vagas, muitos acessos aí e rebaixamentos. Então vou falar rapidamente aqui sobre alguns dos campeonatos que estão para se acabar ou já se acabaram, né? Vamos começar falando sobre Portugal. A segunda divisão de Portugal tem uma coisa interessante esse ano, que a partir do ano que vem vai ser criada uma nova divisão em Portugal, um terceiro nível. Então hoje o que é o terceiro nível de Portugal vai se tornar o quarto. E nessa disputa da terceira liga de Portugal tem times muito tradicionais e interessantes que estão disputando. E infelizmente alguns vão ter que ficar pelo caminho, vão ter que ficar na terceira divisão por causa dessa nova criação de liga aí em Portugal. E no quadrangular final, são dois quadrangulares finais da terceira divisão de Portugal esse ano para subirem, só sobem os dois primeiros, né? Porque o primeiro já subiu nos pontos corridos e aí na disputa daqueles famosos playoffs que tem na Europa para as vagas restantes, só sobe os dois primeiros nesses quadrangulares. Num dos grupos, para ser mais específico aqui com alguns clubes mais tradicionais, tem o Vitória de Guimarães, o Vitória Setúbal. O Vitória Setúbal tem o União de Leiria, o Trofense não é conhecido. E tem o... agora eu esqueci o nome, peraí. O Estrela Amadora, pronto. Estrela Amadora que estava ausente do futebol aí por muito tempo. Ano passado ele fez aí uma fusão com Sintra e tá voltando ao futebol. Estrela Amadora, para quem acompanha o futebol nos anos 90 e anteriores, era um clube muito tradicional de Portugal. Ele faliu e fez essa fusão e voltou no terceiro nível com a fusão com Sintra. E ele está disputando esse quadrangular aí com o Vitória Setúbal, União Leiria e o Trofense. E ele está em primeiro, falta 2 rodadas, só que só sobe o primeiro do grupo. O outro quadrangular com 4 clubes sobe mais um. Então, pode ser que tenhamos o Estrela Amadora de volta à segunda divisão de Portugal. É um clube muito tradicional, antigamente, e está voltando aí para as divisões maiores de Portugal, né? Para o segundo nível, no caso. Então, o Vitória de Setúbal e o Leão Leiria, que é conhecido, vão ficar aí na terceira divisão do ano que vem. Eu queria que subisse eles todos, mas não, caíram no mesmo grupo, só sobe o primeiro. O que mais? A terceira divisão da Espanha. Vamos falar sobre a terceira divisão da Espanha. Também haverá uma nova divisão na Espanha, vai ser criada. Hoje na primeira divisão da Espanha, que é a La Liga, nós temos a segunda divisão da Espanha e nós temos a segunda B, que é conhecido como a terceira divisão da Espanha. E prestem atenção, a terceira divisão da Espanha se chama, a quarta divisão da Espanha se chama Terceira División. Então não confundam. La Liga, segunda divisão, segunda B e terceira divisão, que é a quarta. Esse ano que vem, a Federação da Espanha, ela decidiu criar mais uma liga entre a segunda e a quarta. Vai se chamar Primeira, e aí tem umas siglas lá da federação muito difícil. É uma coisa bem confusa. Primeira divisão, não sei o que. Então, porque assim, com a pandemia, a terceira divisão da Espanha ficou muito inchada. Nós tivemos 100 clubes, mais de 102 clubes, se não me engano, na terceira divisão da Espanha. Então, muitos clubes... foi uma grande confusão, a verdade foi essa nesse ano. E aí foi se criada essa alternativa para desinchar essa terceira divisão. A partir do ano que vem, a terceira divisão terá 2 grupos de 20 clubes. Hoje, como que funciona? São 4 grupos de 20 clubes, são 80 clubes. Então a terceira divisão do ano que vem vai ter 40. E aí a quarta divisão, que é a segunda B, vai se tornar a quarta divisão. Que ano que vem vai se chamar segunda divisão, tananã. Para quem
para quem não conhece muito bem, se for só pelo nome, é uma embananada só, é triste, triste, porque eu não sei qual é a dificuldade de você fazer primeira, segunda, terceira, quarta, ou 1, 2, 3, 4, ou nomes diferentes, mas você coloca terceira divisão numa competição que é a quarta, não sei, talvez a língua deles possa fazer algum sentido, isso para mim não faz sentido nenhum. Eu falei também um pouco disso aqui em São Paulo, também estão querendo seguir isso, né? Que eles fazem essa diferenciação com o nome da competição, confunde muito. Nessa terceira divisão, muitos clubes que são conhecidos. Tem o nosso querido Racing Santander, o Desportivo La Coruña, Numancia, tem o Múrcia, que é o maior campeão da segunda divisão da Espanha, tem Córdoba, tem tem o Ginástica Tarragona, Recreativo Huelva, que também, nenhum desses subiu. Eu acho que desses aí, o único que vai ficar na segunda, que vai ficar na terceira divisão do ano que vem, com essa criação da nova liga, é o La Coruña e o Racing. E esses vão ficar na terceira divisão. E o Tarragona, o Ginástica Tarragona. O Numancia, o Recreativo Huelva caiu para quinta. Então ele vai para a quinta divisão ano que vem. O Múrcia, quarta divisão ano que vem, com essa nova criação. Então foram mais para baixo ainda. Esses clubes aí que estavam já na terceira com a criação não foram bem na terceira divisão. Estão rebaixados para a quarta divisão da Espanha do ano que vem. O La Coruña não subiu para a segunda divisão, vai ficar na terceira divisão, e o Santander também. A segunda divisão da Espanha mesmo, a segunda, ela está terminando. Eu ainda não fiz um vídeo, eu vou esperar terminar a primeira fase de pontos corridos, porque aí ele já define quem são os acessos e quem são os rebaixados. Estão, para dar um parecer aqui momentâneo, faltando 2 rodadas, o Espanhol está bem encaminhado para subir para a primeira divisão de novo, junto com o Mallorca. Briga por vaga ali ainda alguns clubes conhecidos, como o Huesca, que subiu ano passado, está brigando por vaga. Huesca não, desculpa. Huesca não. Esqueci o nome dele agora. Peraí. Armeria. Tava tentando lembrar. Armeria subiu para a terceira divisão. É muito comum que ele esteja na primeira divisão. E quem está caindo é o Albacete, né? O time aí é um clube muito tradicional, mas vive subindo e caindo para a terceira divisão da Espanha. Se está em lanterna do campeonato, pode ser que não escape da terceira divisão o Albacete deste ano. Eu vou falar agora sobre um pouquinho de outros campeonatos, bem rapidamente. A segunda divisão da França, vamos falar sobre a segunda divisão da França. Nós tivemos a classificação do Troyes, que volta à primeira divisão da França. Na segunda divisão subiu direto, são 2 vagas diretas e uma para o playoff, né? Que disputa com o terceiro pior colocado da primeira divisão. Quem ganhar ou fica o terceiro pior colocado da primeira divisão, ou o terceiro melhor colocado da segunda sobe e ganha a vaga desse terceiro pior. O Troyes subiu direto. Quem subiu direto foi o Clermont, que é a primeira vez que vai disputar a terceira divisão a primeira vez que vai disputar a primeira divisão da França. O Clermont subiu, é um clube jovem. E uma coisa interessante, quem está quase caiu na última rodada, por incrível que pareça, foi o Caen. O Caen é um clube muito tradicional e na última rodada teve um pênalti mandrake, um pênalti safadinho, e o Caen conseguiu se livrar da briga pelo rebaixamento. Então quase caiu para a terceira divisão da França do ano que vem. Com relação a acessos da terceira para a segunda, destaca-se a volta do Bastia, é um clube que eu falo bastante aqui,
Ele já vem desde a quinta divisão subindo, ele faliu, era um clube que estava na primeira divisão um tempo atrás, ele faliu, foi lá na quinta e vem conseguindo acertos consecutivos, e esse ano ele conseguiu subir de novo, está na segunda divisão da França, Bastia. Eu espero que ele volte para a primeira divisão, que é um clube interessante aí, eu gosto muito. Bom, falamos de Série B espanhola, francesa, Portugal. Vamos falar um pouquinho de italiana aqui. Subiram para a primeira divisão da Itália Empoli, de novo, que é um sobe e desce danado. E o Salernitana subiu também para a primeira divisão do ano que vem. Faz tempo que o Salernitana não disputa a primeira divisão, é um acesso praticamente aí uma novidade. E quem caiu para a terceira divisão foi o Entella de novo, subiu e caiu. Nós tivemos o Cosenza, caiu para a terceira divisão. O Ascoli, ele se safou também no final. O Ascoli é engraçado, ele faz uma péssima campanha o campeonato todo. No finalzinho ele começa a ganhar e se livra ali na última, uma rodada, 2 rodadas para acabar, ele se livra do rebaixamento. O Ascoli é engraçado. E se livrou de cair para a terceira divisão, que é um clube tradicional também da Itália. Na Itália foram definidos hoje, com o empate do Torino, a queda de Benevento, de novo, né? Sobe e desce danado, caiu para a segunda divisão. O Parma, que fez uma péssima campanha na primeira divisão da Itália. E eu não vou me recordar agora o outro que foi rebaixado, mas quem não caiu, que me surpreendeu, foi o Spezia. Eu jurava que o Spezia ia fazer uma péssima campanha e o Spezia não fez. Continuou na primeira divisão. Legal. Primeira vez que disputa a primeira divisão e conseguiu se manter. Desculpa, hoje de cabeça é ruim de lembrar realmente muitos campeonatos, mas hoje eu não quis anotar, porque na verdade eu preciso fazer com uma colinha, né? Com o celular aqui comigo, para mim consultando, e um outro celular à frente, ou então no computador. Então hoje foi de cabeça mesmo, desculpem as falhas aí de memória. Eu só queria dar esse pequeno atualização aí nos campeonatos da segunda divisão. Vou procurar fazer outros vídeos com mais atualizações e a gente se vê em breve. Um abraço e até a próxima.